eu acho que é útil, já que estamos num diálogo, e isto é bom que seja diálogo, que a gente se fale. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, a propósito da questão que o João colocou, houve muitas questões ligadas a questões da laicidade, da necessidade de centrarmos mais sobre a questão de amor, do tipo de regime, etc. Mas penso que aquilo que centra, vai mesmo no coração daquilo que é objeto da nossa discussão, foi a questão do João sobre a existência no nosso espaço geográfico, na nossa cultura e no nosso viver em comum de problemas não resolvidos ligados à reconciliação. O João falou muito bem de o que é que fazemos com a nossa história recente, daqueles que foram condenados justo ou injustamente e que não têm espaço na nossa memória coletiva, na nossa historiografia e na nossa maneira de nos pensarmos como sociedade. Isto é importante, isto é extremamente importante. E aquilo que o João começou a responder, como lidar com o passado, né? Aquele mecanismo da verdade, da memória, os 4 famosos pontos do que o programa suíço propõe para a solução de problemas, também parece importante. Mas parece importante também a resposta que a doutora Graça Machel deu em volta da questão que o João traz. O que eu acho é que há fases diferentes do nosso progresso histórico com problemas diferentes. Nós temos o problema do Simango, do Guengere, da Joana Simeão, de mortos enterrados de quem nunca fizemos memória. O professor Lourenço do Rosário falou, não sabemos o que é que foi feito dos arquivos 10 anos da independência, não sabemos o que foi feito daqueles que foram mortos. As nossas feridas continuaram a aumentar na guerra de 16 anos. Eu tive cuidado de dizer que a Frelimo não ganhou, a Renamo não ganhou, mas também que Moçambique não ganhou, porque as feridas que nós abrimos foram muitas. Porém, qual é o nosso problema hoje? Se nós conseguimos manter Simango, Guengere, lá onde estavam, e sem nunca darmos alçada para as famílias, isso é grave, é importante, mas tem uma urgência relativa. As últimas manifestações, em minha opinião, as últimas manifestações manifestaram uma outra coisa. É que a nossa história global, total, como moçambicanos, foi de 62 a 75, luta de libertação nacional. De 75 aos acordos de Roma, foi guerra civil. Há uma história particular que começa em Roma. E essa história particular, eu chamei a isto a perda do contrato moral. Nós temos hoje uma sociedade dividida entre ricos e pobres. Entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E as manifestações de hoje não são uma reivindicação sobre a reconstrução histórica do passado. Tem a ver com a situação de hoje. A fome que nós temos hoje. E o fato de assistirmos que há uma discrepância no nosso país. Então temos que começar a priorizar as coisas. Me parece que a nossa urgência, de grande urgência, porque o perigo, como eu disse, de fragmentação do país é presente, é esta questão. Volto a dizer, as outras questões são extremamente importantes. Mas eu penso que para podermos abordar as outras questões com serenidade, temos que eliminar esta questão. A doutora Graça Machel disse muito bem que os economistas, a questão da fragmentação de Moçambique em Roma não é uma questão económica, é uma questão política. Aquilo que se fez em Roma, de privilegiar que aqueles que estavam perto do governo podiam ficar ricos, milionários, multimilionários, ter isto e mais aquilo, não foi uma questão económica. Foi uma questão de economia política ou de política económica. Mais de política económica que economia política. Então, o que vai nos dizer, segunda-feira, o debate, são os caminhos que Moçambique pode trilhar para darmos pão a toda a gente. Mas a reconciliação nacional não pode fazer a economia, não pode passar para além desta fragmentação enorme de que sofre a nossa sociedade. A nossa sociedade tem ricos, verdadeiros, que vêm na revista Forbes. Mas a nossa sociedade tem miseráveis enormes, que vêm em todas as estatísticas de pobreza. E foi esta ferida imediata que nós temos que cozer. E eu queria dizer que isto não é uma questão económica. Isto é uma questão fundamentalmente política. E temos que olhar para ela de caras
e diferente. Há uma segunda questão que foi posta. O que é que fazemos com todo este material que estamos a recolher? Eu tive o cuidado de dizer ao Sr. Edson Macquaco, em privado, disse o Sr. Edson Macquaco, hoje no encontro que tivemos antes, que a minha opinião, recolhidos estes materiais todos, que são muitos, se queremos ser honestos e verdadeiros e não cairmos naquilo que o professor Lourenço do Rosário chamou, acho que chamou, má fé, foi a expressão. Nós temos que ter a coragem de dizer, eu também estou de acordo com a doutora Graça Machel quando diz que temos que acreditar neste processo de diálogo. Temos que acreditar, vamos dar energia, temos que meter tudo o que tenho escrito e dito. Eu não gosto da maneira como ele começou, não acho que foi a melhor maneira, não devia ser a iniciativa presidencial, não deviam ser os partidos, já disse muitas vezes, mas estamos aqui. Temos que dar energia. Como é que vamos acabar este processo? A minha ideia é que, eu já disse isso, sei que não estão de acordo comigo, mas é por isso que é uma discussão e é bom que assim seja, nós deveríamos pensar que no fim deste exercício vamos fazer uma conferência nacional com todos. Há aquilo que se chama conferência constituinte, há aquilo que se chama conferência nacional, os nomes não importam. Mas seria importante que a sociedade toda, nos seus representantes, se sentassem para discutirmos ainda mais e tomarmos uma decisão que seja de facto uma paz definitiva. Integrássemos a reconciliação nacional e a conciliação nacional, porque não é tudo que é conflito. Há diferenças enormes entre moçambicanos que têm que estar na pauta constante da nossa governação. Eu vou só contar um episódio simples, até para ajudar a reflexão que estamos a fazer todos juntos. Quando estávamos naquele momento difícil, pós-eleitoral, com manifestações, nós encontramos no Hotel Cardoso com muitas pessoas, o João fazia parte dessa, que nos encontrávamos muitos, dos advogados, da ordem, etc. Nós propusemos 4 modelos diferentes, um pouco para responder o que o senhor disse, que o senhor lá que dizia é preciso governo de unidade nacional. Nós propusemos, havia a possibilidade de ter um governo de unidade nacional, havia a possibilidade de termos um governo de gestão, podíamos ter um governo técnico e um governo, o que é que tem mais? Unidade nacional, técnico, gestão e um governo, já não me lembro muito bem. Eram tentativas de encontrar formas e modalidades para ultrapassarmos uma situação no momento preciso. E isto levou muito tempo a discutir, com protagonistas de um lado e do outro. Muito bem, acabou como acabou, passamos por esta fase e etc. Vai ser necessário pensarmos num modelo definitivo que permita aos moçambicanos de começarem a coabitar uns com os outros de uma maneira positiva, sem grande desconfiança. Quem vai fazer isso, estava a dizer o Castiano lá fora agora, são as elites. As elites somos nós. Nunca vamos conseguir meter todo o povo numa sala e meter todo o povo a discutir, somos nós. O que me preocupa conosco, nós como elites, até pelo discurso que foi feito aqui, é que muitas vezes nós pensamos talmente em nós que esquecemos que o ser elite é ser responsável pela vida dos demais. As boas sociedades progridem não é porque são elites a discutir, é porque são elites responsáveis. E entendem a responsabilidade como ser aqueles que trazem nas costas o problema de todos nós. Amigos, problemas de todos nós neste momento, não o nosso que temos almoço pronto ali depois, é a fome e a miséria. E esta questão não é econômica. Esta questão não é uma questão que os economistas vão encontrar soluções. Esta é a questão que temos que agarrar. E é isto. Eu ouvi muito e falei muito durante as manifestações. As lamentações das pessoas. A fragmentação fundamental. O que temos que reconciliar. Nem sequer é a Frelimo Renamo, o Frelimo, o novo partido que nasceu. Não é isso. São as elites e o povo. A grande reconciliação somos nós, que vivemos bem, e o milhar de miseráveis que o país tem. E isto é o núcleo central, esta é a minha opinião, desculpem a insistência, isto é o núcleo central daquilo que temos que encontrar solução. Se não fizermos isso, eu queria contar uma conversa com o Diniz, no momento mais quente, até porque está aqui seria bom, estavam a morrer pessoas nas ruas, nas estradas, e nós encontramos-nos
na 24 de julho, como é que se chama, no Piripiri, sentados ali em luta, com posições diferentes sobre a coisa. Diniz, está a morrer gente. Diniz, o João estava, acho, não. Está a morrer gente. Quem é que está a morrer? Eu fiquei gelado. Porque, a certa altura, a nossa conversa acabou, eu fui ouvindo os comentários dos jovens no WhatsApp. É que os jovens moçambicanos fazem uma espécie de segmentação entre o povo e nós. É que para os nossos jovens, para as pessoas dos nossos bairros, nós não fazemos parte do povo. A mim custa-me muito que alguém olhe para mim e diga assim: povo não és tu, tu não fazes parte do povo. Vocês lembram-se daquela poesia de Martins Barnabé João que dizia nós o povo? Nós não somos vistos como parte do povo. Somos vistos como elite de privilegiados que vive por cima do povo. E esta fratura, é esta fratura que temos que reconciliar-nos. Nós somos o povo e temos que sê-lo. Eles têm que olhar para nós como se fôssemos o povo. E quando nos ouvem a falar e a discutir, têm que ter a certeza que estamos a discutir o problema de todos. Se não fizermos isto, esta distância vai aumentar com consequências completamente imprevisíveis. Peço desculpa por ter insistido nisso, mas eu insisto e aproveito até para que os outros tomem posição em relação a isso, que esta recolha de debates devia acabar com uma conferência alargada e fazermos uma proposta que tivesse forma de lei, até porque o Parlamento está como está, as pessoas não fazem confiança nele. Eu insisto muito que temos que discutir, mas não temos que defender as nossas igrejas, os nossos credos, as nossas verdades, as nossas condições, os nossos partidos, porque fazendo isso estamos a distanciar-nos sempre mais daquelas pessoas que fizeram e fazem sentir a própria voz. Peço desculpa por isto, mas eu penso que isto pode, enfim, mostrar a minha posição, pelo menos em volta disso, e depois recentrar um bocadinho as discussões e as intervenções que estamos a ter. Obrigado.